Povo de Deus, o tema é este, o livro de hoje, o Lar Adventista, capítulo 2, Bases da Direção do Lar. Vamos então entender o que diz esse capítulo de hoje. O lar precisa ser o lugar mais atrativo do mundo, é o primeiro subtítulo que nós encontramos aí. E eu coloquei novamente essa imagem, porque eu acredito que essa imagem ela é muito interessante, ela diz muito sobre como deve ser o nosso lar. Ao ver essa imagem, ver essa família orando antes da refeição, eu entendo que essa aqui é uma da vontade do Senhor, que nós possamos buscar a Deus em oração, independente do momento, da circunstância, a gente tem que buscar a Deus em oração. A oração é uma arma que nós podemos usar e ela está à nossa disposição. A gente pode usar em qualquer momento para que a gente receba bênçãos, para que a gente fale com Deus, para que Deus nos ajude, para que Deus tire de nós aquelas angústias, né? A oração ela é essa arma que Deus nos presenteou. Então, que eu e você possamos usá-la sem moderação, sem moderação. Ao passo que estão sobre os pais pesadas responsabilidades quanto a proteger cuidadosamente a futura felicidade e os interesses dos seus filhos, irmãos, é também dever tornar o seu lar o mais atrativo possível. Isso é de importância incomparavelmente maior do que adquirir propriedades e dinheiro. Não deve, irmãos, de forma nenhuma faltar alegria no nosso lar. Olha que interessante. Nós temos muitas responsabilidades como pais, muitas. E às vezes, devido a essas muitas responsabilidades, correria do dia a dia, o nosso lar não a gente não consegue atrair a alegria para o nosso lar. O estresse toma conta, né? A impaciência. E o lar deve ser o lugar mais atrativo do mundo, o mais atrativo possível. E a gente precisa entender isso aqui com muito carinho. Como eu faço do meu lar algo atrativo? O livro vai continuar nos dizendo assim, ó, que o sentimento doméstico ele deve ser mantido vivo no coração dos filhos, para que eles possam volver os olhos ao lar de sua infância como um lugar de paz e felicidade, vizinho ao céu. Então, ao chegarem à maturidade, eles devem, por sua vez, procurar ser um conforto e uma bênção aos seus pais. Percebeu? Olha que bonito. Então, esse sentimento de estar dentro do lar, daquele ambiente doméstico especial que só a família pode proporcionar, isso precisa ser mantido no coração dos nossos filhos. Para que quando eles ficarem maiores, eles sintam aquele prazer de ter esse momento também e dar conforto, não apenas aos filhos que eles terão, mas aos pais que os criaram. E se tem uma coisa que Deus leva em consideração é o cuidado com os pais. Por isso que ele vai colocar como quinto mandamento da lei, honra teu pai e a tua mãe. É um dos mandamentos. E aí esse mandamento ainda tem promessa, que ele diz, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Então, o fato de nós ensinarmos os filhos a viverem uma vida boa dentro do lar e trazer aquela alegria dentro do lar, é para que no futuro os teus filhos também não te abandonem, para que eles sintam aquele prazer em cuidar de você como você cuidou deles. Para que eles olhem para o pai e para a mãe e se emocionem todas as vezes que ver aqui o pai e a mãe ficar com o cabelinho branco, ficar velhinho e sintam o prazer de cuidar dos pais. O lar é isso, irmãos. Ele vai trazer para a gente essa alegria. Ele precisa trazer essa alegria de a gente estar ali em casa, cultuando junto com a família, orando junto aos pais, sentindo aquele prazer, aquela paz que só Deus dentro de um lar pode proporcionar. O lar deve ser para as crianças o mais atrativo lugar do mundo. E a sua maior atração deve ser a presença da sua mãe. Olha só, as crianças têm a natureza sensível e amorável. Facilmente se consegue agradar-lhes e facilmente também se pode torná-los infelizes. Mediante uma disciplina suave, em palavras e atos, as mães conseguem unir os filhos ao seu coração. Isso aqui é uma pura verdade, irmãos. Pura verdade. Quando nós temos a presença da nossa mãe, o nosso pai dentro do lar, o lar se torna mais agradável. Infelizmente, o inimigo ele tem trabalhado para que os casais os casamentos sejam dissolvidos, né, para que os casais se separem. E isso causa muito prejuízo na cabeça de uma criança. A criança ela sofre muito com isso. Eu infelizmente tive essa experiência, né? Infelizmente, quando eu tinha lá pelos meus 11 anos, os meus pais se separaram. E isso causou em mim, e eu acredito que meus irmãos também, uma dor muito grande, né? Obviamente tiveram os problemas que eles tiveram lá, mas aconteceu esse baque. E eu fiquei inicialmente com o meu pai,
e os meus demais irmãos ficaram com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, sempre foi trabalhadora, então ela investiu esse momento dela aí nos estudos, foi estudar, né? E eu fiquei com meu pai. E nem quando eu fiquei com meu pai homem, né? Como já sabe, não demorou muito, ele conseguiu uma esposa, né? Inclusive eu tenho uma irmã, eu acho que vai fazer 19 anos já essa irmã. Ela é do meu pai só com outra mulher. E nesse período, irmão, não foi fácil para mim, não. Foi muito difícil, né? Sem a presença da mãe, sem a presença assim dos dois, né? Muito complicado, foi muito difícil. Então eu percebo que isso aqui é verdade, é pura verdade. As crianças têm a natureza sensível e amorável. Facilmente se pode agradar-lhes ou se facilmente pode torná-las infelizes. Mas quando se tem a presença do pai e da mãe, o lar se torna um lugar mais abençoado, mais agradável, se torna um lugar mais atrativo do mundo. Melhor coisa que tem é você chegar no seu lar, ver seus irmãos, ver seus pais. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Agora, existe esse rompimento do lar, se causa uma tristeza absurda, tanto nos pais como também nos filhos. Os filhos sofrem muito. Então, isso aqui, irmãos, é para você que possivelmente esteja passando por um problema no seu casamento, pensando, quem sabe, em que seu lar seja dissolvido ou seja destruído, que você pense bem nisso aqui que você está lendo comigo aqui. Pense bem nisso aqui, trabalhe muito, lute pelo teu casamento, não permita que isso aconteça na tua casa, né? Porque os filhos são afetados. Ah, pastor, quer dizer que eu devo continuar casado pelos filhos? Não, você deve continuar casado por causa da decisão que você tomou ao se casar inicialmente. Então pense naquela decisão, pense naquele primeiro sentimento que você teve e os filhos também têm que ser levados a sério, né, nesse sentido. Porque Deus ele vai pedir conta de todas as decisões que nós tomamos. E aqui diz o seguinte, ó, como deve ser o lar para que ele seja atraente, para que ele seja agradável? Precisa ser um lar limpo, bem arrumado e em ordem. Olha só. Então, uma das coisas que faz com que o lar fique atraente é que o lar seja limpo, irmãos. Limpo. Independente se você tem uma situação financeira muito boa ou não tão boa assim, ou que você mora em uma casa muito bonita, ou numa casa bem simples, que o teu lar seja um lar limpo. Coloque teus filhos para ajudar, né? Você vai ver como isso vai trazer alegria, vai fazer com que eles ocupem a mente. É muito interessante, ó. A limpeza, o asseio e a ordem são indispensáveis na própria administração da família. Mas quando a mãe faz dessas coisas seu único objetivo e a ele se devota com negligência no desenvolvimento físico e do cultivo mental e moral dos filhos, comete lamentável erro. Percebeu? Ou seja, a limpeza e o asseio e a ordem são indispensáveis na própria administração da família. Mas é importante, irmãos, que a mãe, diz assim, ó, mas quando a mãe faz dessas coisas seu único objetivo, ou seja, que a mãe fica ali todo o tempo nesse trabalho, e a ele se devota com negligência no desenvolvimento físico e cultivo mental e moral dos filhos, ela comete um lamentável erro. Então, existe a necessidade de você ensinar os seus filhos as necessidades do lar, as regras do lar e também o cuidado do lar. Não só a mãe que deve fazer isso, porque ela erra, ela comete um erro, se ela negligencia esse trabalho aos filhos. Aqui vai dizer, ó, que deve se ensinar aos crentes que mesmo que eles sejam pobres, não precisam ser desacessiados, ou não, melhor, desasseados, ou seja, que não têm asseios, né? E mal arranjados em sua pessoa ou em sua casa. É preciso ensinar-lhes, irmãos, que aqueles que devem representar o alto e santo Deus precisam manter sua alma pura e limpa, e que esta pureza se deve estender a seu vestuário, a tudo quanto faz parte do lar, de modo que os anjos ministradores tenham prova de que a verdade operou uma mudança na vida, purificando a alma e refinando os gostos. Percebeu? Ou seja, Deus quer que o seu lar seja limpo, que a sua casa fique bonita, que as suas roupas estejam dobradinhas, que o teu lar esteja varrido, que as tuas roupas estejam lavadas, né? Deus não quer que você ande fedendo, irmãos, nem teus filhos andem fedendo, nem que a tua casa se mostre uma casa desorganizada. Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Deus quer que eu e você possamos ter aí asseio pelas coisas, né? Principalmente pelo nosso lar, pelos nossos filhos, não é verdade? Deus quer que isso aconteça, porque aí isso vai demonstrar que nós tivemos ali o Espírito Santo trabalhando no nosso coração e que isso operou em nós uma mudança de vida e que purificou tanto a nossa alma como os nossos gostos, os nossos gostos. É o que Deus quer para nós. Então, você não deve colocar na sua cabeça assim, porque eu sou pobre, então eu tenho que andar mal vestido, eu tenho que andar sujo, eu tenho que andar fedorento. Não é dessa forma, né? Então, dentro da realidade que você vive,
e você possa andar aciado, que sua casa seja uma casa limpa, né? Bem arrumadinha, e isso possa acontecer na tua casa. Você vai perceber que Deus vai ter prazer, o Espírito Santo vai ter prazer, os anjos vão ter prazer de entrar no seu lar. Prazer. Agora, uma casa toda desorganizada, toda bagunçada, toda suja, irmãos, não agrada nem a presença humana e muito menos a divina, né? Conquanto nós devamos guardar contra desnecessários adornos e ostentações, nós não devemos de maneira alguma ser descuidados e indiferentes quanto à nossa aparência exterior. Tudo quanto diz respeito à nossa pessoa e ao nosso lar deve ser bem arranjado e atrativo. Deve ser ensinado à juventude a importância de apresentar uma aparência acima da crítica, uma aparência que honre a Deus e a verdade. Percebeu? Então, mesmo que nós não usamos adornos e ostentações, mesmo assim nós devemos cuidar da nossa aparência exterior. Devemos ensinar os nossos filhos, irmãos, a importância de se apresentar numa aparência acima da crítica. Uma aparência que honre a Deus e honre também a palavra, a verdade do Senhor, né? Nos vestir bem. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar roupas. Com aquela roupa que você tem, mas que aquela roupa esteja bem arrumadinha, passada, né? Bem passada, cuidada, né? Você não precisa estar andando por aí maltrapilho, irmãos, fedendo, parecendo aí uma pessoa que não tem um lar, né? Um morador de rua. Não precisa, tá bom? Eu tenho certeza que Deus dá para você aí a condição, mesmo que pouca, muitas vezes, em alguns casos, mas a condição para que você tenha aí pelo menos uma roupinha para que você ande e que você possa utilizá-la. Eu lembro uma vez que, quando eu morava com meu pai, só com meu pai, a situação dele foi depois que eles tiveram essa separação, eu tive uma dificuldade muito grande. Meu pai não tinha muitas condições financeiras, né? Então eu não tinha roupa. E uma vez tinha cobres, você sabe o que é cobre, né? Pegamos os cobres nos fios que ele tinha lá, né? Ele trabalha com marcenaria até hoje. E aí eu peguei esses cobres e falei, pai, você vai fazer o que com esses cobres? Ele falou, eu acho que eu vou vender. Eu falei, vamos vender que eu tô precisando comprar roupa. Aí nós pegamos o cobre, descascamos tudinho lá. Ele tinha aqueles fios grandes, descascamos, vamos levar para vender. E eu lembro que deu acho que uns R$ 30 o cobre naquela época. Muito, muito dinheiro naquela época. Era em 2005, 2006. E eu levei, irmãos, e aí eu fui no brechó comprar umas roupinhas, né, pra mim. Só que eu só tinha um conjunto de roupa. E aquele conjunto de roupa, inicialmente, eu pegava, ia pra escola, que lá não era obrigado a ir de calça, né, então era um short. Ia pra escola, lavava, ia de novo. Lavava e ia de novo. E a camisa ela era laranjada. Só que eu sempre lavei minha roupa, né? Sempre lavei. E aí os meninos me chamavam de laranjinha. Inicialmente fiquei com vergonha, depois eu sabia qual era o contexto que eu estava vivendo. E logo depois as coisas foram mudando, graças a Deus. Meu pai conseguiu comprar roupa para mim. A gente ficou numa situação melhorzinha. Mas inicialmente foi assim. Mas nem porque eu só tinha uma roupa, eu tinha que estar andando sujo, fedendo, né? Tava o tempo todo lavando. Isso era criança. Isso eu já tinha aprendido já da infância. Então a gente possa ensinar nossos filhos dessa forma também, né? Cuidar e nos apresentar com uma aparência que seja acima da crítica. Obviamente, é, as pessoas vão falar de qualquer forma, né? Mas que eu e você possamos ter o asseio aí e nosso lar seja um lar, como é que eu posso dizer, aseado, e que nossa casa, nossas roupas, nosso quintal, tudo isso possa estar limpo para que agrade o Senhor e aos anjos. A ordem, irmãos, ela é necessária para a felicidade do lar. Nós falamos um pouco sobre isso ontem, né? O texto vai repetir agora e vai dizer, ó, Deus se desagrada com a desordem, o relaxamento e a falta de esmero em quem quer que seja. Deus não gosta disso. Essas deficiências, irmãos, são males sérios e tendem a alienar as afeições do marido para com a mulher, quando ele é amante da ordem, de filhos bem disciplinados e de uma casa bem ordenada. A mãe e a esposa não podem tornar a casa aprazível e feliz, a menos que possua o amor da ordem, mantenha sua dignidade e governe bem a sua casa. Portanto, todos quantos falham neste ponto devem começar imediatamente a educar-se nessa direção e cultivar as próprias coisas em que maior é a sua falta. Percebeu? Então aqui diz que Deus se desagrada com a desordem, o relaxamento e a falta de esmero em quem quer que seja. E isso, irmãos, tem causado muitos problemas nos lares, né? Uma vez eu fui visitar uma família onde o marido chegou comigo e disse assim, pastor, eu tô querendo separar, e eu tentando ali, de alguma forma, conversar com aquela família, e ele me explicou, eu quero me separar porque a minha esposa, eu passo o dia todo no trabalho, e quando eu chego em casa, a mulher não fez nada, a casa tá uma bagunça, tá tudo jogado,
porque eu não consigo me concentrar. E ela pegava e, por sinal, dizia: eu não tenho obrigação de fazer isso, eu não sou empregada, ela dizia, né? E ele passava o dia trabalhando. Ele falou: o senhor acha justo eu passar o dia trabalhando, saindo cedo para trabalhar, quando eu chegar em casa eu ainda tenho que fazer comida, eu ainda tenho que fazer as coisas, eu ainda tenho que fazer isso, 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 isso? Aqui o texto vai dizer, ó, que a mãe e a esposa não pode tornar a casa aprazível e feliz a menos que possua o amor da ordem. O amor da ordem. Mantenha sua dignidade e governe bem a sua própria casa. Infelizmente, como é que eu posso dizer? Com esse apelo todos os dias pelo trabalho, né? Pelo trabalho, realmente esse ponto tem sido deixado muitas vezes como uma falta na casa de muitas pessoas, né? O homem e a mulher trabalham, que não é um problema, mas infelizmente isso tem ficado de lado, né? O cuidado da casa, o cuidado dos filhos. Eu, como é que eu posso dizer para vocês? Esses textos que nós vamos encontrar aqui a partir de agora vai falar muito sobre essa função materna, paterna, sobre o cuidado da casa, sobre tudo isso. Muitas vezes nós estamos terceirizando isso para que a gente possa ter aí uma renda a mais, não é verdade? Mas isso aí é um caso a se pensar, irmãos, porque assim nós estamos gerando frutos para a eternidade, gerando frutos para a eternidade. Então é um caso a se pensar. Se você percebe que você está tendo uma renda a mais, mas isso está prejudicando o seu lar, a sua família, e a espiritualidade está indo pro buraco, e a tua casa está em desordem, e você anda mais estressado do que em paz, é algo a se pensar, tá certo? É algo a se pensar. Então aqui fala sobre isso, né? Todos quanto falham nesse ponto devem começar imediatamente a educar-se nessa direção e cultivar as próprias coisas em que maior é a sua falta. Vigilância e diligência. Deus quer que nós sejamos vigilantes e diligentes. Aqui vai dizer, ó, quando nos entregamos sem reservas ao Senhor, os deveres simples e comuns da vida doméstica serão olhados em sua verdadeira importância e cumpri-los-emos de acordo com a vontade de Deus. Toca-nos estar atentos, irmãos, vigiando quanto à vinda do Filho do Homem. E precisamos também ser diligentes. Requer-se que vigiemos tanto quanto nos é requerido que trabalhemos. Importa que haja uma união dessas duas coisas. Isto vai equilibrar o caráter cristão, fazendo-o bem desenvolvido e simétrico. Então nós temos que estar vigilantes, porque o cuidado das coisas do nosso lar, na vida doméstica, ele também faz com que a gente esteja atento para o retorno do Filho de Jesus, de Deus. Quando nós estamos atentos a tudo isso, nós também colocaremos em nosso coração o desejo de termos as coisas ajustadas, organizadas e ordenadas. É todo esse livro, ele vai nos remeter a isso, a volta de Cristo. E Deus quer que nós tenhamos ordem e decência, tanto na igreja como no nosso lar, tá bom? E isso vai nos ajudar também a estarmos mais atentos aos sinais da volta do Cristo Salvador. Nós não devemos achar que podemos negligenciar tudo mais e nos entregarmos à meditação, ao estudo ou à oração. Também não devemos ser tumultuosos, apressados, ativos com prejuízo da piedade pessoal. Nós devemos misturar a espera, a vigilância e o trabalho. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Percebeu? Então nós não devemos pensar assim, não, eu vou deixar tudo aqui e vou ficar só meditando na palavra, no estudo e na oração. Não. E nem também o oposto. Ah, não, não vou fazer isso, eu vou ficar apressado, trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. Uma certa ocasião, Jesus foi na casa do Lázaro, né? Você vai lembrar dessa história. E lá estava Maria e Marta. E teve uma que se jogou aos pés de Cristo, teve outra que continuou trabalhando. Você lembra dessa história? Marta ficou ali trabalhando muito, enquanto Maria ficou ali perto de Jesus. E qual foi a repreensão que Deus deu a Marta, né? A repreensão foi, ó, Marta, eu estou contigo aqui. Eu estou na casa de vocês. Então você está muito ocupada, fazendo nada, sem dar muita atenção a Jesus e o próprio Deus que estava na casa dela. E Marta estava reclamando de Maria, porque Maria já não estava fazendo nada. Existe ali o oposto. Deus parabenizou a atitude de Maria, mas Deus, se você for entender os detalhes todos, Jesus não disse que Maria não deveria fazer as coisas, que tem que existir o equilíbrio, né? Naquele momento ali em que ele estava presente, a casa tinha que, as coisas, os afazeres ficavam de lado porque Jesus estava ali. Mas durante o restante do dia, a casa tinha que estar em ordem, tinha que estar cuidada, para que quando Jesus chegue na casa, ou que você tenha seu momento de oração, tudo já esteja organizado, tudo já esteja organizado. Foi essa a repreensão que Deus levou a Marta naquele momento. Então, que você façamos isso também, né? Eu já vi casos onde que chega o sábado, nós somos sabatistas, nós somos adventistas, né? Chega o sábado e a casa ainda está uma desordem.
está uma desordem. Então é difícil, né? É difícil até mesmo para adorar ao Senhor dessa forma. Então você deve misturar a espera com o trabalho, a vigilância com o trabalho, né? E que nós não sejamos aí descuidados nessas coisas, que sejamos fervorosos em fazer isso e buscar sempre pela ajuda, auxílio do Espírito Santo do Senhor. Precisamos prover facilidades que poupem o trabalho. Aqui vai dizer, ó, em muitos lares, a esposa e a mãe não têm tempo para ler e manter-se bem informada. Isso aqui são em muitos lares mesmo. Nem para servir de companheiro ao marido, ou estar em contato com a mente e desenvolvimento dos filhos. Não há tempo, irmãos, para o precioso Salvador se tornar um companheiro íntimo e querido. Ela emerge pouco a pouco, unicamente na lida doméstica, absorvendo suas forças, seu tempo e interesse nas coisas que perecem com o uso. Percebeu? Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que prover facilidades que poupem o trabalho para que também tenhamos ali o tempo de buscar, de nos fortalecer intelectualmente, principalmente as mulheres que às vezes estão ali em casa trabalhando todos os dias, né? E precisa ter esse tempo para que estudem, para que busquem conhecimento, para que também tenha esse momento íntimo com o Senhor, né? E isso a gente precisa analisar a nossa casa, estudar as formas para que as nossas mulheres, eu falo aqui para os homens, né? A nossa família tenha esse momento de estar buscando ao Senhor e não se imergir pouco a pouco apenas nas coisas diárias, nas coisas domésticas, coisas que são passageiras, que aqui o texto vai dizer. Então, precisamos ver, pastor, de que forma nós podemos ver isso? Você vai analisar, irmão, o seu caixa, vai analisar seus recursos, para ver se você precisa contratar alguém para ajudar dentro das tarefas diárias da sua casa. Você vai ver se tem como diminuir o trabalho, né? Se tem como ajudar. A Bíblia fala, irmãos, que o homem deve ajudar a esposa em casa, né? Ajudar em alguma coisa, varrer, limpar, passar pano, lavar louça. Tem muitos homens que já fazem isso, né? Tem os que não fazem. Então, assim, é uma das coisas que Deus quer que a gente faça também. Pastor, isso está na Bíblia? Está lá em 1 Pedro, diz que nós devemos ajudar nas tarefas domésticas também. Então, que eu e você possamos fazer isso, viu, homens? E eu falo isso para mim também e falo para você que está me ouvindo aí. Nós também podemos fazer isso, né? Eu acho engraçado que quando a gente vai lavar a louça, quando eu vou lavar a louça, às vezes eu chego e eu olho para minha esposa e vejo que tem muito trabalho, eu vou lá e lavo a louça. E aí a minha mão nunca caiu, né? Eu falo brincando assim, mas é sério, viu, gente? É sério, porque realmente, às vezes a gente que é homem não tem intenção, interesse, desejo nenhum de fazer as coisas da casa, né? Só faz nosso trabalho fora, quando chega em casa quer dormir. E a mulher ali tá sofrendo, coitada, né? Fazendo um bocado de coisa, comida, cuidando de filho, arrumando, lavando louça, limpando terreno, enfim, é muita coisa que ela faz. Então que nós possamos ajudá-la também, para que ela sinta esse momento, tenha esse tempo de buscar a Deus e também tenha um tempo até para ela ler um livro, né, para ela buscar Deus em oração também. Isso é possível. É possível? Você acha que é possível, sim ou não? Coloca aí. Eu queria ver só os homens colocando aí no chat aí se é possível, sim ou não, ajudar as esposas e fazer parte desse. Felicidade das mulheres agora. As mulheres estão dizendo: fala, Deus, fala através do pastor, vai falando aí. Desse jeito, né? Muito bem. Mesmo as mais humildes tarefas são obra de Deus. Mesmo as mais humildes, irmãos, são obras de Deus. Todo serviço que fazemos e que é necessário ser feito, seja lavar a louça, pôr a mesa, cuidar de um doente, cozinhar ou lavar, é de importância moral. As humildes tarefas que estão diante de nós devem ser executadas por alguém, e os que a fazem devem sentir estarem realizando uma obra necessária e honrosa, e que em sua missão, por humilde que seja, estão fazendo uma obra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, que eu e você possamos entender que as coisas mais simples também é obra de Deus, né? As coisas mais simples, lavar uma louça, colocar uma mesa, cuidar de um doente, cozinhar, lavar, enfim, tudo isso é de grande importância para Deus. Então que nós possamos colocar isso em prática. Então eu falo para você agora, mulher, e para você, homem, sejam zelosos nas casas de vocês. Cuide das coisas que vocês têm. Limpe a sua casa, arrume sua roupa. Cuide bem do seu lar. Deixe seu lar sempre bonitinho, varrido, bem cuidado, né? Eu sei que quando tem criança, a casa fica ali cheia de brinquedo, mas se for só os brinquedos, tá tudo certo. Às vezes não é só o brinquedo, né? Às vezes a casa fica bem suja, dependendo de alguns casos. Que eu e você possamos ter o zelo pela nossa casa, porque a nossa casa, irmãos, ela também, ela precisa ser também um pedaço do céu. E eu não imagino o céu sujo, né, contaminado, eu não imagino o céu assim. Eu imagino o céu um lugar maravilhoso, límpido. Então que esse seja
seja um desejo do meu coração e do seu. E que se nós não estivermos colocando isso em prática, nós possamos colocar a partir de agora, né? Possamos colocar o nosso lar, e todos esses ensinamentos em prática, que nosso lar seja limpo, bonito, agradável, com ordem, né? E que todo serviço que tem que ser feito, seja feito. E assim eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Você crê nisso também? Você acha que é importante Amém. ter o lar limpo, organizado? Você acha isso? Então coloca aí no chat aí, eu acho. Aí o Jeremias vai dizer, pastor, eu já faço as coisas aqui, pastor. Continua fazendo, Jeremias, né? Então vamos continuar O pai tá fazendo. falando desde sempre aqui. Olha aí, ó. Cuida das tuas coisas aí. Pronto. Então, irmãos, esse tema, ele é mais instrutivo, né? Mais informativo. Verdade. Que você possamos estar aprendendo como deve ser o nosso lar. Muitas vezes, nesse livro, eu já li esse livro algumas vezes, não todo, né? Sempre algumas partes, e agora vai ser a primeira vez que a gente vai ler todo ele, com todos os detalhes. Vai ter momentos que ele vai falar forte com você, vai falar duro com você. E aí o interessante é que, eu sempre digo, aqueles que são espirituais assimilam as coisas espiritualmente. Então, que eu e você possamos assimilar isso aqui espiritualmente, entender que Deus está falando com a gente para que a gente seja diferente. Vai chegar a pessoa dizendo, não tem nada a ver isso aí não, você não tem que fazer isso aí é imposição. Não vá por esse caminho, né? Acredite que é Deus que está falando com você durante todas essas manhãs e Deus está querendo que você tenha uma vida agradável. E outra coisa que o livro vai mencionar, infelizmente eu não consegui colocar aqui, é que um lar sujo, um lar mal organizado e sem ordem causa doenças e enfermidades, tá bom? Causa doenças e enfermidades. Então que eu e você não tenhamos isso na nossa casa. O apelo de hoje é, Senhor, obrigado, Pai, por me trazer uma luz sobre como deve ser o meu lar. Quero ter mais carinho por o meu lar, com a ajuda do Espírito Santo. Quero fazer do meu lar o lugar mais atrativo do mundo, um lar de ordem e um lugar de paz. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para sua família, irmãos? Se for, que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa. Que isso seja Amém. colocado em prática diariamente e que ao passarem pela tua casa, pode ser a casa mais simples ou a casa mais bonita, mais sofisticada, mas que as pessoas olhem por ali e digam: aqui mora um verdadeiro cristão, porque olha como é cuidado a casa dessa pessoa. Olha como essa casa está bem organizada, bem limpinha. E que Deus seja louvado pela sua vida e que o nosso lar cada dia continue sendo um pedacinho do céu onde os anjos se agradam em estar. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, mais um estudo que tivemos da Tua palavra, também desse livro, é o Lar Adventista, como deve ser o nosso lar, e quantas orientações maravilhosas e importantes nós tivemos aqui no dia de hoje. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática em nossas vidas, que o nosso lar seja um pedacinho do céu, que ao olhar, Senhor Deus, para a nossa casa, possamos ter um reflexo de como é o céu. Entendemos, Senhor Deus, que nosso lar tem que ser um lugar atrativo, que nossos filhos devem amar estar na nossa casa. Também, Senhor Deus, um lugar de ordem, um lugar limpo, um lugar, Senhor Deus, onde os anjos se agradem em estar. Nos ajuda, Senhor Deus, a tomar algumas decisões, atitudes, para que a nossa casa e nosso lar, nossa moradia e a nossa vida seja aprovada pelo Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Tudo bem, povo abençoado do Senhor. Vamos então tirar aquela foto linda. Amém. Deixa eu ver o rostinho de vocês. Hoje nós tivemos 44 aparelhos conectados. Vamos lá, atenção. A primeira já foi, vamos para a segunda foto. Algumas câmeras ligadas aí, né? Não tem problema. Olha, a Rayana apareceu hoje, meu Deus, que benção. Olha a Dani com a bebezinha no colo, meu Deus do céu. Ô, Jesus. Vamos lá, tirar a segunda foto. Juliette não quer aparecer, né? Nem a Neide, nem a Antônio, nem a Ruth, nem a Luzimar, nem a Ledita, nem o Ozé, nem a Fabiana, nem a Vanessa. Mostra o rosto aí, gente. Olha aí, a Tiane apareceu. Vamos lá, vou tirar a foto. Vocês viram? Cadê? O Domingão tá aparecendo ali dele ali. Pronto. Atenção. Vai, Dani. Agora, Dani. Pronto. Povo de Deus, uma alegria mais uma vez estar com vocês. Espero que o estudo de hoje tenha sido importante para cada um de nós
E que Deus Amém. nos abençoe, né? Que nós possamos aprender com esse material. O material vai ter vezes que ele vai falar Com certeza, foi maravilhoso. de uma forma mais apelativa, de uma forma mais emocional, mas vai ter hora que vai falar de uma forma mais instrutiva. Então, que hoje eu e você possamos ter aprendido, deixar nosso lar lindo, maravilhoso, especial e que agrade a Deus e os anjos. Amém, Amém. pastor. Ter lembrado Amém. dos homens ajudarem as mulheres, que muitos homens não ajudam mesmo. Foi muito boa essa reunião. É verdade. Amém, pastor. Peça. Amém, pastor. E Antônio, ajuda a mulher aí, Antônio. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. E Rodrigo, ajuda a Joelma aí, Rodrigo. Rapaz, Já vou me aprontar para trabalhar. Ficar em Bom casa. dia. Tá certo. Povo de Deus, bom dia mais uma vez. Bom dia, pastor. Cecília, Amanhã, se Deus Deus te quiser. abençoe, Cecília. Ai, meu Deus, que legal, viu, gente? Cara, que benção. Até Sempre é um Até prazer hoje. lhe ouvir, pastor. Sempre é um prazer lhe ouvir. E sempre que a gente sai, termina a nota, a gente corre para cá para ouvi-lo também. Foi Amém. ótimo. Glória a Deus. Sejam sempre bem-vindos. A gente está feliz também de ter vocês por aqui. Rapaz, eu não estava reconhecendo o Marco, não. Cabelo cortado. Ah, meu amigo. Por isso que a Kelma tá toda apaixonada hoje aí, rapaz. Olha aí. Povo de Deus. Até mais. Deus abençoe Até vocês. mais. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. A partir de agora nós estamos gravando, tá bom?